Capítulo 6, do versículo 8 ao 17, amém? Amém? Essa versão, não é a versão Peshita, né? Mas vocês vão conseguir acompanhar aí. O rei da Síria se achava em guerra contra Israel. E, havendo tomado conselho com seus servos, disse: em tal lugar ficai à espreita. Mas o profeta de Deus enviou uma advertência ao rei de Israel, dizendo: tenha cuidado, não passes por tal lugar, pois ali estão os sírios à espreita. E o rei de Israel enviava exploradores ao lugar que o profeta de Deus lhe indicava, de maneira que tomava precaução com respeito ao tal lugar. E isso nenhuma, nem duas vezes. Então o coração do rei da Síria se perturbou com isto e chamou o seu servo para reclamar: não me informaram quem dos nossos está à parte do rei de Israel? E um dos servos respondeu, dizendo: nenhum de nós esteve ali, ó rei meu senhor, mas Eliseu, o profeta, que há em Israel, informa ao rei de Israel o que tu planeja no teu quarto íntimo. Então ele disse: ide e vê onde ele está, e eu enviarei para pegá-lo. E lhe trouxeram um informe dizendo: eis que se encontra em Dotã. E ele enviou para lá cavalos, cavaleiros e um poderoso exército, a qual chegaram de noite e rodearam a cidade. E quando aquele que servia o profeta de Deus se levantou muito cedo para partir e viu o exército que tinha rodeado a cidade, junto com os cavalos e cavaleiros, e seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então ele lhe respondeu: não tenhas medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão... Vamos repetir? Mais o que estão conosco... Vamos falar com mais autoridade? Para o inferno ouvir? Mais são os que estão conosco do que o que estão... Versículo 17. Assim Eliseu orou a Iavé, dizendo: ó Iavé, abre os seus olhos, para que ele veja. E Iavé abriu os olhos do jovem, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e guerreiros em carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Quem deseja oração? Amantíssimo Deus, Pai amado e querido, Senhor, eu te louvo por essa palavra. Senhor, sem a tua proteção, o que seria de nós? Mas nessa tarde, Pai, através dessa palavra, eu posso ver carros e cavaleiros de fogo em proteção da sua igreja. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Podeis se assentar? Amados, essa palavra mexeu comigo nessa manhã. Você nota que o rei da Síria já sabia o caminho do rei de Israel. E tem hora que o inimigo já sabe como a gente vai reagir. E ele já provoca para a gente reagir de uma maneira. Então aprenda que tem hora que Deus quer mudar as suas respostas. Você está acostumado a dizer sim? Vai dizer? Você está acostumado a falar não? Vai começar a falar?
Porque tem hora você tem que entender a ligação de Deus. Aqui o rei de Israel tinha um caminho certo a trajar. Mas aquele homem falou assim, não vá por esse caminho. E o interessante é que a Bíblia diz que não é uma nem duas vezes. Então significa que ele tentou pegar em várias vezes. E historiadores dizem que esse cerco está tentando pegar o rei da Síria pegar o rei de Israel há 1 ano e 6 meses. Você está pensando que o inimigo para de tentar nos pegar? Tu acha que o inimigo para de tentar de pegar a gente numa curva? E a gente vence aqui e a gente acha que ele esqueceu. Não, eu tenho que vencer ali, eu tenho que vencer mais na frente, porque Deus está te protegendo. A Bíblia vai falar que Eliseu sabe de tudo. E Deus revela sempre as coisas aos escolhidos dele. Às vezes não é o que a gente quer ouvir. Às vezes não é o que a gente deseja. Mas ele ensina a gente o caminho que a gente deve seguir. Eu não sei você, viu, pastora Angélica? Mas tem hora que eu choro pelos caminhos que ele manda eu fazer. Tem hora que eu digo, não é o que eu quero, mas é o caminho que ele manda eu seguir. E a Bíblia vai mostrar que eles tentam e não conseguem. Aí o rei da Síria diz assim, ué, quem é dos nossos que está entregando tudo para o rei de Israel? Aí um dos moços diz, meu senhor, não, é o próprio Deus que entrega tudo ao profeta Eliseu. Aí o rei da Síria diz assim, procure saber dele, porque eu vou pegar ele. Você consegue entender que tem hora que Deus permite lutas nossas, lutas que são coletivas, se tornar particular? Você entende que tem hora que a luta é coletiva, é para pegar o rei de Israel. Mas agora, porque você defendeu uma nação, agora o inimigo vai se levantar diretamente contra você. E tem hora que a gente não entende, mas o inimigo está lutando contra a tua vida porque você defendeu uma causa. Aí ele quer pegar agora Eliseu. E interessante que ele agora monta uma estratégia muito maior para pregar o profeta. Para pegar o rei, ele não armou, mas para pegar o profeta, ele arma uma coisa pior. Só que profeta que é profeta não fica preocupado com as armações do inferno. A Bíblia vai dizer que eles chegam de noite. E por que eles não entram e pegam o profeta na madrugada? Aí o menino de manhã sai e vê o exército. O que impediu deles entrar de madrugada? Você consegue entender? Que o inimigo está armando cilada, mas ele só vai entrar se tudo é brecha. Ele não tem autoridade para entrar. Então entenda, fica debaixo do que Deus mandou tu fazer, para que ele não entre. Você está seguro dentro daquilo que Deus mandou. Se sair... Aí a Bíblia vai mostrar que o menino fica tão apavorado quando vê aqueles carros e cavaleiros, que entra correndo e vai falar com Eliseu dizendo, meu Senhor, o que faremos? E essa é a frase dessa tarde. O que faremos? O que faremos? Aí o profeta Eliseu diz assim, Senhor, abra os olhos desse. Porque tem gente dentro da casa, morando próximo ao profeta, mas não tem visão igual do profeta. Você consegue entender? Que tem gente que anda com a gente, mas não tem a mesma visão que a gente. E tem hora que a gente tem que orar para quem anda com a gente ter a mesma visão que a gente.
Tem gente dentro da tua casa que não tem a visão que você tem. Você tem que começar a orar. Senhor, abre a visão deles para quem está na casa ter a mesma visão. Vamos se colocar de pé? Pastora Celi, se prepara para louvar. Nós vamos levantar um clamor. A pergunta da tua alma é: o que eu faço? O que faremos? O que eu faço? Sem a visão do céu não faça nada. Se Deus não revelar, não faz nada. Fica quieta, protegida dentro. Você só vai fazer depois que Ele abrir a sua visão.